Você chegou ou está se aproximando dos seus 30 anos. Essa é, na teoria das narrativas sociais, a década da clareza, da estabilidade inabalável e de um senso de propósito que deveria ser sólido como rocha. Olhamos para o lado e vemos amigos casando, carreiras em ascensão meteórica, fotos perfeitas transbordando felicidade nas redes sociais e uma aparente certeza no olhar de quem parece ter acertado a fórmula da vida. Mas e se por dentro a sensação for de um vazio inquietante, de uma ausência de significado que ecoa silenciosamente na alma? Se a vida ainda parece desprovida de um sentido grandioso, predefinido e evidente, quero que você saiba, você não está sozinho. Na verdade, você está diante de uma das verdades mais profundas, desafiadoras e, paradoxalmente, libertadoras que a filosofia pode te oferecer. A revelação de que a aparente falta de sentido é, na verdade, um convite radical para a única forma de significado que realmente importa, conforme os ensinamentos de Baruch Spinoza. E ninguém te conta sobre isso na escola, nas palestras motivacionais ou nas rodas de amigos que parecem ter tudo resolvido, pois a verdade de Spinoza é para os corajosos que ousam questionar a superfície da existência. O mito da grande revelação aos 30 e a armadilha das expectativas sociais. A sociedade contemporânea nos vende um roteiro de vida bem delineado. Aos 20 anos, somos incentivados à experimentação desenfreada, à busca de si mesmo em meio a paixões e incertezas. Aos 30, porém, o imperativo muda. É a década da consolidação. O emprego dos sonhos deve estar garantido. O relacionamento perfeito precisa ser uma realidade palpável. A casa própria é um marco de estabilidade. E a família ideal, um pilar de felicidade. Existe uma pressão silenciosa, e muitas vezes nem tão silenciosa assim, vinda de familiares, amigos e do bombardeio das mídias sociais, para que, ao cruzar a fronteira dos 30 anos, uma espécie de iluminação súbita desça sobre nós, revelando finalmente o propósito grandioso e inegável da nossa existência. Esperamos ansiosamente por um mapa detalhado, uma voz interior que grite em plenos pulmões: é por aqui, este é o seu caminho. Mas a realidade para a maioria esmagadora das pessoas é frequentemente bem diferente do que esse roteiro predefinido sugere. Para muitos, essa década traz muito mais perguntas do que respostas. As escolhas impulsivas e as paixões que guiaram a casa dos 20 podem, aos 30, já não fazer o menor sentido. A carreira que parecia promissora pode se mostrar um vazio sem criatividade ou paixão. O sucesso, quando finalmente alcançado segundo os padrões externos, pode vir acompanhado de uma estranha e perturbadora sensação de oco, de insignificância. É precisamente nesse abismo profundo entre a expectativa social imposta e a vivência interna mais íntima e honesta que a aparente falta de sentido se manifesta. Você olha para o mundo, para o universo vasto, indiferente e em constante mudança, para a impermanência dolorosa de tudo o que é externo e se depara com a gritante falta de um sentido inerente, predefinido e transcendente que pudesse justificar sua existência. A vida por si só não vem com um manual de instruções detalhado, nem com um propósito cósmico pré-instalado em seu código genético ou espiritual. E essa é a primeira e mais chocante revelação para a mente que busca, sem saber, um sentido pronto. O vazio das paixões passivas. Por que a vida parece sem sentido? Segundo Spinoza, aqui é onde a perspectiva de Baruch Spinoza se torna não apenas relevante, mas absolutamente crucial. Para muitos filósofos existencialistas, o absurdo nasce do conflito entre a busca humana por sentido e um universo que é, em sua essência, silencioso e indiferente a essa busca. Spinoza, no entanto, oferece uma visão muito mais potente e menos nihilista. Para ele, o universo, que ele chama de Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza, não é de forma alguma silencioso, caótico ou desprovido de sentido. Pelo contrário, a natureza é a própria ordem perfeita, eterna e absolutamente necessária de tudo o que existe. Cada evento, cada modo de existência,
Cada respiração que damos é parte de uma cadeia causal infinita e imanente que opera com uma lógica impecável. O universo é sentido em sua própria existência, em sua própria operação. Então, por que sentimos essa ausência de propósito, esse vazio existencial, especialmente ao atingir uma idade como os 30 anos? Para Spinoza, essa sensação de vida sem sentido não é uma falha do universo, mas uma paixão de tristeza, uma diminuição da nossa potência de agir, conatos, que surge diretamente de nossas ideias inadequadas e de nossa servidão às paixões passivas. Nós, frequentemente, buscamos o sentido da vida em coisas externas e contingentes, na aprovação alheia, no reconhecimento profissional, na posse de bens materiais, no status social ou em um relacionamento idealizado. Ao fazê-lo, tornamos nossa alegria e nosso propósito dependentes de coisas que estão fora do nosso controle, coisas que são mutáveis e impermanentes. Essa dependência nos lança em um ciclo de paixões passivas, a esperança, alegria incerta de algo futuro que pode não vir, o medo, tristeza incerta de um mal que pode acontecer, a inveja, tristeza pela alegria alheia, a ambição, a glória vazia. Todas essas paixões nos tornam escravos das circunstâncias e das opiniões alheias. Quando a carreira não deslancha como o esperado, o relacionamento falha, ou a casa perfeita não preenche o vazio, experimentamos a diminuição de potência e essa diminuição se manifesta como a tristeza, a angústia e a sensação de que a vida não tem sentido. O absurdo que sentimos aos 30 é, portanto, o choque entre a expectativa social e nossa busca por um sentido transcendente que não existe na natureza de Spinoza, e a realidade imanente de um universo que funciona por leis de necessidade. É a dor de perceber que os ídolos externos que perseguimos não podem nos dar a alegria estável e duradoura, porque eles não aumentam nossa potência de dentro para fora, mas apenas nos tornam dependentes. Essa constatação pode ser aterrorizante e levar ao desespero, ao niilismo superficial. Mas para Spinoza, essa dor é um sinal, um sintoma crucial. Da angústia existencial à libertação pela razão, o conatus, como propósito intrínseco à aparente crise dos 30, essa sensação de que a vida ainda parece sem sentido é, na verdade, um chamado. É o seu próprio conatus, sua essência, seu esforço inato para perseverar e aumentar sua potência, reagindo à diminuição causada pelas paixões passivas e pelas ideias inadequadas. A angústia que você sente é o grito da sua alma, indicando que você está vivendo aquém da sua verdadeira potência, buscando o sentido no lugar errado. Aceitar a ausência de um sentido predefinido e transcendente para a vida, como Spinoza nos ensina, não é cair no desespero ou no niilismo. Pelo contrário, é o primeiro e mais gigantesco passo em direção à liberdade autêntica. Se não há um propósito universal imposto de fora, isso significa que você está radicalmente livre para criar e construir o seu próprio, a cada dia, a cada escolha. A ausência de um roteiro pronto transforma-se na mais potente das oportunidades. O vazio que você sente não é para ser preenchido por qualquer coisa aleatória, mas para ser esculpido, com inteligência e consciência, com a sua própria essência única. Essa aceitação da necessidade da ordem natural e da ausência de um propósito externo nos liberta da tirania esmagadora das expectativas externas. Você não precisa mais se contorcer para se encaixar no roteiro que a sociedade te impõe. O casar até os 30, ter a carreira de sucesso, acumular riquezas. Sua vida não é um checklist de conquistas predefinidas. Você não precisa ter o emprego X ou o relacionamento Y para ser bem-sucedido no sentido mais profundo, o sentido que ressoa com sua própria alma. Para Spinoza, o sentido não é algo que você encontra em uma busca externa, mas algo que você constrói, ativa e manifesta através da sua própria razão, das suas escolhas conscientes, das suas ações virtuosas, dos seus relacionamentos autênticos e da forma como você decide, ativamente, se engajar com a existência. A crise dos 30 é, portanto, a oportunidade de parar de procurar um sentido onde ele não está
e começar a construí-lo onde ele sempre esteve disponível, dentro de você, na sua potência de existir. Construindo sentido em um mundo necessário. O caminho dos afetos ativos e da virtude, então, como se constrói esse sentido de vida, especialmente quando a sensação de vazio aos 30 ainda parece um grande e assustador ponto de interrogação, Spinoza nos oferece um caminho claro, não de misticismo, mas de rigorosa razão e prática existencial. Reconheça a verdadeira causa da insatisfação, ideias inadequadas. A primeira atitude é um mergulho profundo na sua própria mente. Sensação de sem sentido é uma paixão de tristeza. Para superá-la, você precisa formar uma ideia adequada de sua causa. Por que me sinto vazio? É a comparação social? É a busca por um prazer passageiro que não sustenta a alegria? É a dependência de algo externo? Ao entender a causa necessária da sua tristeza, ela perde seu poder sobre você. Você se liberta da ilusão de que a culpa está na vida e percebe que está em sua compreensão limitada dela. Afirme sua potência, conatus, e viva pela razão. O propósito de vida não é algo a ser encontrado, mas algo a ser vivido. Seu conatus é seu propósito intrínseco, a sua vontade inata de perseverar e aumentar sua potência. A virtude, para Spinoza, não é um conjunto de regras morais, mas a própria ação de viver sob a guia da razão, buscando o que realmente te aumenta. Engaje-se apaixonadamente com a vida, não por um dever, mas por uma alegria que nasce da sua própria potência. Encontre a alegria ativa nas pequenas coisas, a profundidade de uma conversa, a beleza de um pôr do sol, o aprendizado de uma nova habilidade, a criação de algo novo. A qualidade da sua experiência de vida, a sua presença plena em cada momento, a sua capacidade de agir com inteligência se torna o próprio sentido. Crie seus próprios valores e componha-se adequadamente. Se o universo não impõe valores universais transcendentes, você é o arquiteto dos seus próprios valores imanentes. O que é importante para você em sua essência, que aumenta sua potência? É a honestidade, a compaixão, a busca incessante pelo conhecimento, a criatividade, a generosidade. Viva de acordo com esses valores, não porque alguém te disse para fazê-lo, mas porque eles te tornam mais potente, mais completo, mais alegre. E mais, busque composições que aumentem a potência mútua. Escolha amigos, parceiros, trabalhos e ambientes que o nutrem e o ajudam a crescer. E evite aqueles que diminuem sua energia e sua alegria. Assuma a responsabilidade pela sua liberdade. A liberdade de criar o seu sentido vem com a responsabilidade radical de fazê-lo. Não há ninguém, nenhuma divindade externa, para te dizer o que fazer. E, portanto, não há desculpas para a inação. Essa responsabilidade pode parecer, à primeira vista, pesada, até assustadora, mas é justamente nela que reside a sua mais pura e inegável potência. Aos 30, é o momento de abraçar essa responsabilidade e construir tijolo por tijolo a vida que é verdadeiramente sua. Cultive a alegria na existência necessária, Laetitia. A alegria que Spinoza valoriza não é a euforia passageira, mas a Laetitia, a alegria que é um aumento da nossa potência de agir, uma transição para uma perfeição maior. Encontre essa alegria na própria existência, apesar de sua aparente irracionalidade ou indiferença. Essa não é uma alegria ingênua que ignora as dificuldades da vida, mas uma alegria madura, que reconhece a dor e os desafios, mas escolhe, ativamente, celebrar o próprio ato de viver, de sentir, de pensar, de amar, de compreender. A alegria, em Spinoza, é o termômetro da sua potência e, consequentemente, do seu sentido. O propósito supremo, o amor intelectual a Deus, Deus sive natura. A jornada de superar a sensação de vida sem sentido e construir um propósito autêntico, seguindo os passos de Spinoza, culmina no que ele chamou de amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei. Este não é um amor místico a uma divindade antropomórfica,
mas a mais alta forma de alegria e conhecimento que o ser humano pode alcançar. É um amor que nasce da compreensão intelectual e intuitiva da totalidade da existência, da sua ordem perfeita, da sua necessidade absoluta e da sua imanência. Quando você compreende que o universo, Deus, natureza, é completo em si mesmo, que ele não precisa de um propósito externo ou de nossa validação para ser, e que você é uma parte integrante e necessária dessa totalidade, a sensação de sem sentido se dissolve. Você percebe que o sentido não estava escondido em algum lugar, mas era a própria teia da existência, operando em sua perfeição inerente. Seu propósito, então, se revela como o próprio processo de se tornar cada vez mais racional, mais autoconsciente e, consequentemente, mais alegre e livre. Um ser que age não por compulsão ou por busca externa, mas por um amor profundo e racional à própria realidade e à sua própria natureza. Você se torna não apenas um observador, mas um participante consciente e alegre da ordem universal. Aos 30, ou em qualquer idade em que a vida pareça sem sentido, o absurdo que ninguém te contou não é uma condenação ao vazio, mas um convite radical à liberdade e à verdadeira potência. É a chance de parar de buscar um propósito que, na verdade, não existe lá fora como algo pronto para ser descoberto. É a chance de começar a criá-lo ativamente dentro de você, nas suas escolhas diárias guiadas pela razão, nas suas ações que aumentam a sua potência e na sua forma única e autêntica de se relacionar com o mundo. Sua vida não tem um sentido pré-determinado, mas tem a oportunidade de ter um sentido feito por você, um sentido que é mais autêntico, mais profundo e infinitamente mais poderoso do que qualquer roteiro que a sociedade pudesse te oferecer. A liberdade e a plenitude estão em reconhecer a necessidade da existência e ainda assim dançar com ela, forjando seu próprio significado no vasto, perfeito e, para a razão, profundamente significativo palco do universo. Aos 30, a vida não tem que ter um sentido. Ela pode ser o sentido que você escolhe criar.